Olá, olá. Entrando, acho que eu estou entrando um pouquinho mais cedo. Deixa eu ver aqui, deixa eu me preparar. Pronto, me preparando aqui, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Que bom que vocês já estão por aqui. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Muito legal, muito obrigado, muito obrigado. Vocês são muito queridos, muito gentis. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre gerência e liderança, né? Um tema que eu costumo dizer que gerente é, no meu livro eu coloco lá 50% do resultado é gerente, mas eu minto, na verdade é 80, né? No mínimo 80. Eu sempre falo, metade, não importa que a equipe tenha lá 15 vendedores, né? Vendedores, vendedoras e tal, 50% é o time, 50% é o gestor, a gestora que promove o resultado. Então, esse vai ser o assunto da nossa live de hoje, né? A gente tem feito aí, tem sido muito legal. Eu tenho recebido um feedback muito bacana, tem sido muito gostoso. E hoje a gente vai trazer então esse tema que vai ser assim extremamente, muitíssimo obrigado, muito obrigado, Ana. É, Vai ser um desafio, porque são 2 cursos, né? Cada curso, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É, São 2 cursos e cada um, né, só para vocês terem uma ideia, quando eu faço esse seminário Gerência de Loja, esse curso ao vivo, é o dia inteiro, são 8 horas de curso, né? Então, evidentemente que é muita pretensão a gente abordar 2 temas, e o curso de liderança também é um curso bastante amplo, onde a gente aborda, aprofunda, não é, quais são as escolas da liderança, as melhores práticas para que a gente realmente consiga engajar o time, fazer com que o time entregue o seu melhor, não é? Motivado, engajado, enfim, né? Trabalhando em alto nível, a gente conquiste realmente excelência nos nossos resultados. Isso não é fácil, a gente sabe que é bastante difícil. Grande Alex, seja bem-vindo. É, Enfim, olá, olá. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Prometo que eu vou me esforçar, que se não for boa vai faltar competência, não esforço, viu? Pode ter certeza. E hoje a gente vai falar exatamente sobre essas 2 áreas, gerência e liderança. Não é? Como eu disse, aliás, até uma certa confusão quando você fala de gerência e liderança. Muita gente não tem muita clareza sobre especificamente o que seja ah, gerência e líder. Né? Não se confunde, não são a mesma coisa. Quando a gente fala de gerência, não é? Eu vou fazer hoje nesse formato que a gente tem trazido aqui, nesse formato aula, tá? Uma mini aula, né? Tentando sintetizar, trazer alguns insights, algumas dicas práticas para aproveitar no dia a dia, né? Pensar um pouquinho de cada curso e tentar trazer dicas que a gente possa realmente ter algum insight e associar com a nossa prática, com o nosso dia a dia. Esse é o meu desafio, é isso que eu gosto de fazer. Né? Eu acho que a gente tem que sair melhor do que quando entrou, do que quando começou. Não é? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa, já tem bastante gente aqui, né? Muitíssimo obrigado, vocês são muito, muito queridos. É, Vamos começar então falando um pouquinho sobre essa diferença entre gerência e liderança. Não é? Não, estão me perguntando aqui, oi Davi, se eu já tomei a vacina? Ainda não. A minha cidade aqui eu estou na bica, então, eu sou o próximo agora aqui na fila. Eu tenho 58 anos e aqui está no 59. Então eu estou ali na beirinha na expectativa, só cuidando ali para ver se minha vez chegou, né? Então, uma saudade danada para os seminários, para as palestras, né? Eu tinha uma agenda enorme de palestras aí agendadas e tivemos que suspender todos esses eventos presenciais e eu não vejo a hora da gente retomar, né? Esse contato direto aí é muito legal. E viajar, né? Minha vida é viajar por esse país, como diz aquela música, né? Eu rodo esse país todo aí com palestras, com consultorias, com os seminários que a gente promove, né? Não vejo a hora da gente retomar. Mas vamos lá, vamos trabalhar então para a gente aproveitar o nosso tempo aqui. É, gerência é a administração, né? Ou seja,
Quando a gente está falando de gerência, a gente está falando do gestor de um departamento, de uma operação, de uma empresa, né? Então, quem é o gerente ou a gerente, né? É a pessoa responsável pela administração, então, desse setor ou dessa empresa. E o que é administrar? Né? Os fundamentos básicos da administração, né, são 4. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Então, eu planejo quais são as minhas atividades, quais são os recursos necessários que eu vou precisar, um cronograma de tempo, o que eu vou precisar em termos de ferramentas de controle, enfim, né, quais os recursos materiais e humanos que eu vou precisar para desempenhar bem a minha missão e conquistar os objetivos organizacionais que eu me proponho a fazer. Então, quando a gente fala de gerência, é esse pacote, vamos chamar assim. Né? Liderança é um fundamento da gerência, não é? Porque gerência é administrar, e administrar é planejar, organizar, dirigir. Na etapa dirigir é que ocorre o fenômeno da liderança. E já vamos clarear por que fenômeno, né? Porque que a liderança é um fenômeno e a gerência é uma atividade de administração. Né? Bom, primeiro, então, grosso modo, eu costumo dizer o seguinte: gerenciar é construir resultados através de um time, de uma equipe. Não é isso? Então, isso é gerenciar. E liderar é, na etapa, dirigir a equipe, é o momento, então, que eu preciso conduzir a equipe da melhor maneira possível. E aí a gente vai ver que é um assunto bastante profundo, bastante técnico, e quem domina mais técnica é quem vai conseguir os melhores resultados, mais engajamento, menos conflitos, não é? Maior excelência nas entregas. Não é? Bom, uma coisa que eu fiz aqui um roteirozinho, tentei pensar coisas práticas aqui, porque senão o tema é muito extenso para a gente ser bastante produtivo. Uma coisa que eu até coloco, que fica muito evidente que gerência e liderança são coisas distintas, tem empresa que a gente encontra liderança paralela. Não é raro eu encontrar liderança paralela. E o que é liderança paralela? Não é? Tanto que, nos meus cursos, é como eu disse aqui, são 2 cursos. Né? Um é como ser um líder de sucesso, cursos da minha plataforma, né? Falando de loja, onde a gente aprofunda, estuda todas as escolas da liderança, quais as melhores práticas, recursos, etc. e tal. E gerência é a administração, que a gente vai pensar aqui alguns dados estratégicos para vocês anotarem e aplicarem no dia a dia, e de preferência virem fazer o curso na plataforma, que a gente está com essa campanha aí magnífica, né? Com apoio, o Alex, eu vi o Alex aqui, da Data System, da Meu Crediário, da Tidas Crediário e da Cobra d'Água, né? Apoiando esse projeto. Aliás, o nome é esse, né? Apoiadores do Varejo, são empresas que estão apoiando com todos os meus cursos, né? Pelo preço de um. Né? É realmente a maneira que a gente encontrou de ajudar a atravessar essa crise aí terrível que nós estamos passando. Né? Enfim, mas retomando aqui, então eu estava dizendo que não é raro a gente encontrar liderança paralela. O que é liderança paralela? Muitas vezes, o gestor, a pessoa que está ali à frente da equipe, não é o líder. Às vezes é uma outra pessoa, às vezes é uma vendedora. Eu vou contar um caso prático. Eu cheguei numa rede de lojas e numa das unidades, né, a gente chegou lá para fazer a apresentação para o time, para apresentar o projeto, como é que a gente ia fazer. A gente ia mexer bastante na loja, na estrutura da loja, na maneira de trabalhar, no mix de produtos, no layout, até porque tinha muita coisa ali para fazer. Né? E aí, quando a gente foi apresentar o projeto para a equipe, enfim, se agendou a reunião e tal, eu estava ali fisicamente, né, para apresentar, e era interessante porque o gerente abriu a reunião e tal, uma pessoa muito bacana e tal, mas um cara tímido, reservado ali, e tudo que a gente colocava, a equipe olhava para uma vendedora. Então, na verdade, quem liderava aquela equipe era uma vendedora. Então, ela não tinha a autoridade do cargo, né, mas ela exercia a influência. E aí a gente começa a definir o que é líder, né, o que é liderança. A liderança é a influência que a equipe espontaneamente resolve seguir. Né? Daí a diferença. Oi, Paula, tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. A Paula da Tidas, né? A Tidas é uma parceirona aqui com a gente, lá com o Milton, uma pessoa incrível apoiando da Meu Crediário e Tidas Crediário, apoiando esse projeto junto com a gente, esse desafio aqui enorme, né? Então, mas retomando aqui,
Então, quando a gente fala de liderança, é a capacidade de influenciar uma equipe a seguir determinações, deliberações. Mas a liderança é de baixo para cima, por incrível que pareça, não é de cima para baixo. Então, aí a gente começa a diferenciar a chefia e a liderança. O chefe, o gestor, aquela pessoa que tem autoridade de cargo, não é? Ela está no organograma, ela tem poder, o poder da caneta, de contratar, de demitir, de punir. Não é? Enfim, existe uma ascendência formal em termos de estrutura de organograma. Esse é o gestor, é a gestora, não é? É o gerente. Agora, líder é aquele que influencia. Então, e quando a gente fala de influência, não é de cima para baixo. Não é? É quem a galera escolhe seguir. Por que as pessoas vão seguir uma determinada pessoa? Não é? Por que elas escolhem seguir? E aí é interessante a gente começar a raciocinar e separar o que é gerência e o que é liderança. Então, para efeitos didáticos aqui do nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho de liderança e aí a gente entra na gerência, quais são os processos, o que um gestor, né, quais são as melhores práticas que um gerente pode trazer para o ambiente da loja para otimizar resultados com a equipe, com a operação e etc. Né? Então, falando um pouquinho de liderança, começa por a definição de liderança é isso, não é? É uma equipe que escolhe seguir. Se a gente olhar, todo grupo tem um líder, alguém que lidera. Mesmo na natureza, quando você olha um grupo de leões, tem lá um alfa, né? Se você olha, enfim, as abelhas têm a rainha, as formigas também têm lá a sua rainha, uma matilha de cães tem ali um líder. Né? Então, todo o agrupamento, mesmo na natureza, sempre tem um líder, aquele que define o caminho, a estratégia, né? E aqueles que seguem. Oi, Érica. Tudo bem, Érica? Então, quando a gente olha para o fenômeno da liderança, ocorre essa capacidade de influenciar. E aí é que fica a pergunta, por que as pessoas escolhem seguir? O que é que provoca esse fenômeno? Não é? E aí existem algumas teorias a respeito disso. A mais antiga, a clássica, ela vem lá da estrutura militar, isso historicamente. Não é? Então, quando a gente vai refletir, analisar qual era o perfil do líder, não é? E aí se chegava à seguinte conclusão, que eram determinadas características, eram determinados traços de personalidade que configuravam um líder. Não é? Então, que traços seriam esses? Um traço de coragem, de força, de representatividade, de carisma, de boa oratória, essa capacidade de se colocar ali à frente do grupo, não é? Essa personalidade forte. Então, quando a gente analisa desse ponto de vista, qual é a conclusão que se chega? O líder, então, tem determinados traços de personalidade, não é? Oi, Clênis, tudo bem? Eu sou meio cearense, viu? Morei um bom tempo no Ceará, em Fortaleza. Vira e mexe, eu estou no Ceará também. Então, determinadas características de personalidade era o que configurava, então, um líder. Então, qual era o papel da empresa? Né? O que as empresas faziam? Aliás, faziam não, tem muita empresa que ainda se pauta nesse perfil de pensamento. Né? A gente chama de escola, né? A gente chama isso de escola dos traços. E por que traços? São traços de personalidade. Então, competia a empresa pesquisar no mercado quem eram as pessoas que tinham esses determinados traços de personalidade para trazer e colocar na posição de chefia. Então, quando você pensa dessa maneira, quando a gente analisa e aprofunda um pouquinho as reflexões sobre essa escola, essa corrente de pensamento, qual é a conclusão que a gente chega? O líder nasce líder. Se são traços de personalidade, se são características, então isso é nato, né? É inato, a pessoa tem isso, ela traz com isso. Então, competir as empresas encontrar quem eram as pessoas que tinham esse traço para trazer, para ocupar os cargos de liderança, então. Não é? Por outro lado, quando a gente começa a aprofundar, né, isso vem lá da escola científica, então a gente não vai aprofundar porque não dá tempo aqui, né, senão a gente vai ocupar o nosso tempo todo aprofundando nessa teoria e vamos mais para a prática hoje. O que importa é o seguinte, que começou a se perceber que, na verdade, essa pessoa que tinha uma capacidade de influência melhor, não era exatamente traços de personalidade, mas aquilo que essa pessoa que estava ali responsável pelo grupo fazia, as atitudes dela, ou seja, como a pessoa se comportava. Então, não era traço de personalidade, mas de comportamento. E aí fica a seguinte questão, se são traços de comportamento, então,
não é necessariamente uma condição inata, mas é possível ser aprendido, ser treinado. E aí é que a gente chega à conclusão: é possível você capacitar uma pessoa para ocupar os cargos de liderança, porque não é uma questão inata, não é um traço de personalidade, mas é um comportamento. Tanto que eu brinco, nos departamentos responsáveis por essa área, né, na área de pessoal das empresas, que é recursos humanos. Né? Então, determinada corrente de pensamento olha para os colaboradores como recursos, ou seja, como ferramentas, né, meios para se atingir um determinado objetivo, determinadas tarefas. Né? E existem outras escolas de pensamento que olham para os colaboradores, para a equipe, como humanos, como pessoas, né? E aí elas enfocam as pessoas na construção dos resultados. Percebe? E isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque quando você está falando de líderes, né? Então você tem, primeiro, essas duas características. Será que é nato, né? Isso é da pessoa, é personalidade, ou é aprendido, é um comportamento? Bom, a gente sabe que é comportamento, é a maneira com que você conduz o time. E se for comportamento, existem duas maneiras, grosso modo, que a gente pode classificar. A gente chama de líderes autocráticos e líderes democráticos. Né? O que seria um líder autocrático? É aquele centralizador, aquela pessoa centralizadora, não é? Do tipo, você não é pago para pensar, é pago para fazer, eu penso e você faz. Né? Ou seja, são pessoas que focam eminentemente a tarefa. Né? Então, são pessoas que centralizam, elas é que determinam, né? E elas focam muito a tarefa. Os líderes mais democráticos, mais participativos, eles olham mais as pessoas, eles entendem que se eles investirem nas pessoas, as pessoas vão construir os resultados que se almeja. Né? E isso faz uma diferença. Daí serem mais participativos, menos autocráticos. Né? E fica aquela pergunta: qual é o melhor estilo? Não é? Quando eu estou em seminário, que eu estou presencialmente, sempre que eu faço essa pergunta, aliás, eu vou fazer aqui para vocês, o que vocês acham que dá mais resultado? Que estilo é mais efetivo ali no dia a dia de uma loja? O democrático, não é? Participativo, aquele que tira os objetivos junto com a equipe, ou aqueles mais centralizadores, autocráticos? O que vocês acham que é mais efetivo, que dá mais resultado ali no dia a dia da loja? Digam aí para mim. Sim, são habilidades que você pode adquirir, com certeza. A gente forma líderes. Eu tenho um curso na minha plataforma de como ser um líder de sucesso com ferramentas práticas para você construir. Né? E a resposta que eu tenho é exatamente essa que vocês estão me dando. É o líder democrático. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Né? E se eu disser que não é nem o autocrático e nem o democrático? A palavra é depende. E é isso que eu quero rapidamente colocar para a gente entrar na área de gerência, efetivamente, quais são os fundamentos e as técnicas de gerência de loja. Marta, eu vou dizer o seguinte, eu não teria tanta certeza assim não, eu vou contar uma história rápida aqui. Dois pesquisadores, eles pesquisando esse assunto da liderança, qual era o melhor estilo para se conquistar resultados e tal, em grupos de pessoas de trabalho, e eles foram para a África, pesquisar minas de diamantes. Não é? E lá eles se depararam com mais líderes autocráticos, né? Centralizadores, que eram mais rígidos na condução do trabalho, menos espaço para o pessoal opinar e tal. Né? E tinham aqueles... Está muito legal os comentários. Né? E é exatamente isso, Leilton, é a junção dos dois, depende do momento, e aí é que eu vou colocar. Porque quando esses pesquisadores eles estavam lá na África, que eles encontraram alguns líderes que eram mais participativos, mais democráticos, não é? Esses líderes eles tinham mais dificuldade em entregar resultado. E aqueles que eram mais autocráticos, que eram mais centralizadores, conquistavam os melhores resultados. E aí ficou aquela dúvida, né? Puxa vida, mas existe lá o caso Hawthorne, que a gente poderia entrar aqui, que uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, etc. e tal, que mostrou que se você investisse nas pessoas, ouvisse mais, desse mais espaço para as pessoas participarem, fossem mais participativas,
a entrega, o resultado cresceria. Não é? Mas quando se foi, em determinadas situações, pesquisar, se percebeu que aqueles líderes mais autocráticos conseguiam resultados melhores. E aí ficou a pergunta, o que é que promove essa diferença? A situação. E aí é que fica interessante. Então, presta atenção nisso, que isso faz toda a diferença na condução da equipe na loja. Depende. E depende do quê? Né? O que é que se chama de situação? Essa escola, né, exatamente, teoria das relações humanas. Né? E a gente vai entrar agora um pouquinho, a partir da teoria das relações humanas, a gente vai entrar na liderança situacional, que é um pouquinho que eu vou trazer para vocês de maneira bem sintética para a gente ganhar tempo. Né? O que seria? O que seria a situação? Né? A situação, ela depende, primeiro, do nível de maturidade da equipe. E aí é o maior erro. Eu, como consultor, aí, ao longo desses 30 anos aí na estrada, a gente encontra muito esse equívoco nas empresas. É você tentar tratar de maneira uniforme coisas que são diferentes, né? Situações diferentes e pessoas diferentes. Então vamos lá, vamos tentar entender rapidamente isso aqui. O que é que faz a diferença? Primeiro, o nível de maturidade da equipe. Então, conforme o nível de maturidade da equipe, o resultado que você consegue, ele é diferente em função da maneira com que você conduz o time. Não é? E o que é maturidade? Então, é importante a gente entender isso. Até eu faço um parêntese aqui, eu sempre quando eu estou com gestores, eu pergunto, você quer um trabalho de qualidade? Né? Que a tua equipe entregue um trabalho de qualidade? É óbvio, né? 100% de sim, claro, óbvio, eu quero que me entregue um trabalho de qualidade. E aí eu pergunto, o que é qualidade? 100% leva meia hora para tentar me explicar o que é qualidade, o que ele espera, aí começa... Né? E quando você tem dificuldade para explicar para o seu colaborador o que é qualidade, o que você acha que o colaborador vai entregar? Né? Se você tem dificuldade de explicar, como é que ele vai entender para entregar? Percebe o que eu estou dizendo? Então, é importantíssimo a gente ter clareza do que é para que as coisas realmente funcionem adequadamente. Né? Então, e o que é a qualidade? Qualidade é simples, é conformidade a um padrão. Né? Então, se você estabelece um padrão, né, aí fica fácil de eu entender. Ah, o padrão é esse. Então, quando eu me afasto do padrão, eu perco qualidade. Quando eu me aproximo do padrão, eu ganho em qualidade. Então, tudo aquilo que eu vou determinar para alguém, eu tenho que dar a referência de padrão e mostrar como é. Bom, esse é o padrão esperado. E tentar se aproximar desse padrão é entregar com mais qualidade. Né? Então, grosso modo, seria isso. Voltando, então, ao ambiente corporativo, ao ambiente empresarial, vamos entender o que é maturidade. Maturidade são duas dimensões que a gente analisa nos colaboradores, que é capacitação e disposição. O que é isso? Né? Vamos entender rapidamente. Capacitação é conhecimento técnico, não é? É a sua capacitação no desempenho das tarefas, não é? As suas habilidades, conhecimentos e habilidades desenvolvidas. Né? Disposição é vontade de fazer, né? É querer fazer. Por quê? Porque tem muita gente que sabe, mas não quer. Né? A pessoa está ali encostada, a pessoa não se compromete, se ela puder enrolar, ela enrola. Né? Então ela tem a capacitação, mas ela não tem a disposição, o comprometimento na entrega dos resultados. Né? Existem pessoas que têm muita boa vontade, que quer, se apresenta, né? Mas ela não sabe fazer, ela não tem o conhecimento técnico. Eu costumo dizer que boa vontade não paga conta, né? O que paga conta é resultado. Então, quando você olha para uma equipe, o que é nível de maturidade? Eu preciso avaliar a minha equipe. Não é? Qual é o nível de capacitação, de conhecimento que essa equipe tem, não é? E é possível a gente avaliar nas dimensões. Quais as áreas de conhecimento que o meu colaborador precisa ter? Conhecimento técnico de vendas, ele precisa conhecer a loja, ele precisa conhecer os produtos, ele precisa conhecer as normas de procedimentos. Então, isso é uma área de conhecimento. Depois, vem uma área de comportamento, de atitude. Né? Qual é o nível de capacitação e comprometimento? Né? Se apresenta, quer fazer, cumpre os prazos. Né? E aí você vai analisar o nível da disposição, da motivação para fazer. Né? Então, olhando essas duas dimensões, eu consigo categorizar, classificar o meu time num determinado nível de maturidade. O que é baixa maturidade? É baixa capacitação e baixa disposição.
a gente chama de maturidade nível 1, ou M1. Né? Então, quando eu olho para uma equipe que tem baixa capacitação e baixa disposição, é nível M1. Né? E, por incrível que pareça, é a maioria que a gente encontra, é muito comum a gente encontrar. E eu brinco sempre, que eu digo o seguinte, quando você pergunta para uma criança, que você encontra uma criança, você diz assim, o que você quer ser quando crescer? Né? Olha, e até hoje eu nunca ouvi assim, meu sonho é ser vendedor de loja. Né? Então, geralmente, as pessoas que acabam indo para trabalhar, ou é profissão de desempregado, né? Eu estava trabalhando num banco, fui demitido e eu vou vender alguma coisa. Estou fazendo a minha faculdade, até eu me formar, eu preciso trabalhar em algum lugar, ganhar uma grana para me manter. E assim por diante. Né? Então, geralmente, a gente encontra um time que não está tão comprometido e nem tão capacitado. E isso representa, né, maturidade baixa, ou nível de maturidade M1, baixa capacitação e baixa disposição. E isso vai crescendo. Então, a gente precisa entender e classificar nosso time, né, em M1, M2, M3, M4. Então, se já tem algum conhecimento e alguma disposição, é um M2. E assim vai subindo. Tem bastante conhecimento e já um razoável nível de comprometimento, é um M3. E o M4, que eu digo, é o sonho de consumo de todo líder, né, de todo gestor, é aquele que tem alta capacitação e alto nível de comprometimento. É um M4. E por que eu estou colocando isso? A partir do momento que a gente identifica qual é o nível de maturidade da nossa equipe, a partir desses parâmetros, porque aí não é subjetivo, se fica muito subjetivo, eu acho que eu acho que não é. Não tem acho. Analisa nessas duas dimensões. Qual é o nível de conhecimento e qual é o nível de disposição, de comprometimento. A partir do momento que eu consigo classificar isso, eu vou definir a melhor maneira de conduzir o time. E aí é que vai fazer a diferença. Não é? Para cada M, para cada maturidade, é um E, é um estilo. Então, maturidade M1, estilo E1. Por quê? E o que é estilo E1? Determina e acompanha, é mais centralizador. Não é? Por quê? Porque existe baixo nível de conhecimento, então tudo que vai fazer, você precisa dizer, explicar onde começa, por que tem que fazer aquilo, não é? E você acompanha. Não é? Olha, você vai, faz, a hora que terminar, me mostra, me chama para eu ver, etc, etc. Ou seja, você determina e acompanha. Né? E você vai trabalhar na capacitação e no desenvolvimento da maturidade desse colaborador para que ele cresça na empresa. Né? E aí a gente já fala rapidamente sobre isso. Né? Que legal, Sandro. Que legal. O Sandro está dizendo que passou as minhas palestras para os colaboradores. Muito obrigado, é meu divulgador. Muito legal. Então, continuando aqui. Então, M1 é E1, eu determino e acompanho. Então, eu preciso estar em cima, ensinar como que vai fazer. Veja bem, conforme vai crescendo, então, para um M2, para um nível de maturidade 2, ou seja, já evoluiu, eu venho capacitando nos processos, nos conhecimentos, desenvolvendo as habilidades e tal, o que eu vou fazer? Já eu falo de feedback é fundamental. M2, que já tem algum conhecimento e já tem um certo nível de comprometimento, o estilo de liderança determina, explica e acompanha. Então, quando eu vou passar uma tarefa, uma determinada tarefa, eu vou ainda dizer como é que tem que fazer, por onde que começa, quais os recursos que utiliza, etc, etc. Vou determinar, só que eu vou contextualizar, eu vou explicar por que é importante fazer assim, né? Não tirei da minha cabeça isso. A gente apresenta evidências, referências, indicadores, ou seja, a gente contextualiza, a gente explica por que é assim. Então, para um M2, eu já envolvo mais o colaborador, não é? Mas ainda determino, explico e acompanho, não é? E ainda vou fiscalizar a entrega final. Para um M3, conforme vai subindo, já tem bastante conhecimento, muito engajamento, o que a gente vai fazer? Aí a gente já não mais determina, mas a gente tira em conjunto. Gente, o que nós podemos fazer aqui? Vamos definir isso junto? Como é que a gente arruma esse setor? Ou seja, você já troca a ideia. A decisão ainda é do líder. O líder é que vai dar a palavra final. Mas a equipe já participa, já colabora. Esses colaboradores efetivamente se tornam colaboradores participativos, porque eles já trocam ideia. Mas é o líder que vai dar a palavra final. Né? E no M4, delega. Eu não preciso dizer o que tem que fazer, como que tem que fazer, eu só solicito
passo a tarefa e deixo, porque o colaborador sabe como fazer, tem comprometimento, sabe utilizar as ferramentas, tem responsabilidade na entrega, se tem algum tipo de dificuldade, solicita ajuda. Não é? Então, esse é o M4. Não é? Agora, eu vou dizer o seguinte, por isso que é diferente, dependendo do nível de maturidade, às vezes você tem que ser mais centralizador, não é? E conforme vai subindo o nível de maturidade, você vai sendo mais participativo até chegar ao ponto de delegação. Agora, é importante entender o seguinte, se você tomar esse tipo de atitude indevidamente, não é, você causa um efeito contrário. Vou dar um exemplo. Se você tem uma equipe, um colaborador M1, ou seja, tem baixo nível de capacitação e baixo nível de comprometimento, é aquele colaborador que vai para arrumar uma sessão e se você deixar, fica o dia inteiro ali com aquela blusinha na mão, né? Fingindo que está dobrando e tal. Ele acha que isso é esperteza. Né? Ou então você descuida, está lá na copa, está sentado lá, tá, né? A hora que vê barulho, levanta e finge que está lavando uma louça e tal. É comum a gente encontrar esse tipo de coisa, né? Ou corre para o banheiro e tal. Ou seja, o colaborador que acha que trabalhar é estar no trabalho. Né? Trabalhar não é estar no trabalho. Isso não é trabalhar é entregar resultado. Não é? Então é importante entender isso. Agora, se você pega um colaborador que é M1 e você delega, não é? Geralmente a percepção é que o gestor, o líder, é bobo, é tolo. Né? Tá, esse cara é trouxa, né? É fácil de enganar, e etc, etc. Então, o efeito é negativo, não é positivo. Os líderes, quando são democráticos, quando são muito participativos, com colaboradores de baixo nível de maturidade, o efeito é o contrário, isso não é positivo. E a entrega é ruim, a queda de qualidade é muito grande. Né? Que legal, o Matheus zerou os vídeos do canal. Olha, estão com mais de 400 vídeos lá, deve estar batendo uns 500 vídeos no canal do YouTube. Mas voltando aqui, para concluir essa história, para a gente entrar um pouquinho em assuntos de gerência. Quando você faz o contrário, ou seja, você pega um colaborador que é de alto nível, ou seja, conhece todos os processos, está capacitado, conhece todos os procedimentos dentro da empresa, né? Existe muita responsabilidade, comprometimento com a entrega, né? E você vai determinar, e você determina e acompanha, o que vai acontecer? Certamente esse colaborador, essa colaboradora vai virar para você e vai dizer o seguinte, assim, pô, você não confia em mim? Tudo que você pede para eu fazer, você fica em cima, você me monitora, você não acredita na minha capacidade, você não confia no meu trabalho, né? Vai se sentir muito mal, né? E você provoca um desconforto que não é legal para o colaborador. Por quê? Porque você está adotando um estilo centralizador, muito determinador, né? Com uma pessoa que sabe o que fazer, né? Que tem responsabilidade, que tem comprometimento. E responsabilidade, a palavra significa noção de consequência. Né? Quem como eu digo, quem é o colaborador da qualidade? Quais são os atributos que um colaborador da qualidade precisa ter? São 3. Né? Um grande abraço aí para o pessoal de Votuporanga. São 3. Comprometimento, participação e responsabilidade. O que é responsabilidade? Noção de consequência, nos 3 níveis. Comigo próprio, que eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir digno, reconhecido, capacitado, desempenhando bem o meu papel aqui na empresa, porque é o meu ambiente de trabalho. Não é? Noção de responsabilidade com o cliente, porque o cliente é a razão de existir da empresa. Nada faz sentido se não tem cliente. Se não tem cliente, tem problema. Então, eu preciso ter essa noção que esse cliente que procura a gente tem um problema para resolver e eu preciso entregar isso da melhor maneira possível para encantar esse cliente, para ter um bom ticket, para fidelizar esse cliente e assim por diante, né? E com a empresa. Eu não vou prosperar numa empresa que não prospera. Então, esse colaborador, quando ele está em alto nível, ele tem essa noção nas 3 áreas, consigo próprio, não é? Com o cliente e com a empresa. A empresa precisa crescer, faturar, ganhar dinheiro para remunerar bem, não é? Para criar boas condições, para ter boas mercadorias, para expandir os negócios e criar oportunidades. Né? Muito legal, Gladys. A Gladys está dizendo que é premium aqui no meu canal. Eu tenho um pacote premium que inclui o PAGL, onde a gente aborda bastante esse assunto também, e fora o curso, né, essa área que eu estou trazendo aqui está na área do curso de liderança. Né? Mas finalizando aqui, então, como é importante você entender, e o contrário também. Então, se você adota um estilo E4, por exemplo, de delegação, de participação, muita democracia, muita liberdade, né, para colaboradores de baixo nível de maturidade,
isso é mal entendido, eles não confiam no líder, eles acham que é um líder fraco, né? E o contrário também acontece. Então, como é importante, abraço aí para o pessoal de Campos Sales. Muito obrigado, Romário. Então, é importante entender isso, né? Então, por isso que eu estou dizendo, a liderança, ela é um pedaço, porque o que é administrar? Não? O que é gerenciar? São os fundamentos da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, então, é importante que essa pessoa que está encarregada de gerenciar uma equipe, que ela tenha noção de fundamentos da liderança. E a gente poderia aprofundar aqui, passar a noite toda aqui falando só de fundamentos de escolas da liderança, ferramentas práticas, como dar feedback. Feedback não é opinião. Feedback, né, é a partir de coisas objetivas, que o colaborador entenda, né, o que você está devolvendo para o colaborador. Não adianta você falar, você é relaxado. Como assim relaxado? Por que eu sou relaxado? Né? Isso não é feedback, isso é uma opinião, isso é uma crítica. Né? Um abraço, Maria Alice aí de Chapecó. Muito obrigado, seja bem-vinda aqui às nossas lives. Então, é importante ter essa clareza, né? Porque o time é que vai entregar os resultados a partir do estilo de condução. Né? Então, como eu estava dizendo, administrar, né, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, no momento da direção, ocorre o fenômeno da liderança. Né? Enfim, e a gente poderia aprofundar bastante aqui. Eu quero fazer aqui alguns comentários. Que legal, Claudinho Errara, do Japão, olha que honra. Né? Estamos internacionais aqui. Né? Aliás, eu tenho bastante seguidores do meu canal, né? A gente tem relatórios do YouTube. Na África, já bati papo com o pessoal usa, tem uma equipe lá de Moçambique, Angola, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, a gente tem bastante seguidores também. Muito legal, né? Você vê que a internet permite isso, né? Muitíssimo obrigado a vocês todos, são muito queridos. Voltando então, como é importante a gente entender isso, e deixa eu fazer uma ressalva aqui que eu ia colocar para vocês. Eu entro nas empresas, é muito comum eu ver aquela placa na parede, né? Missão, visão, valores. Ou então no site você entra, nossa missão, nossa visão, nossos valores, etc. e tal. Né? Um abraço, Meire. Léo do Rio de Janeiro, legal, Léo. O que eu vejo? Aí eu chego, assim, aí eu leio lá, nossa missão é ser a melhor empresa do setor, papapá, e tal. Né? Aí eu chego para o colaborador, um colaborador lá, e pergunto assim, qual é a missão da empresa? Aí ele fica assim, a missão é... Aí eles ficam tentando lembrar. Aí eu digo assim, isso aí não é visão? Eu acho que é visão. Não, deixa eu olhar aqui e tal. A pergunta que eu faço é a seguinte, se quando eu pergunto para um colaborador qual é a missão da empresa, e eles ficam lá buscando na memória, tentando ver quais eram as palavras mesmo, o que significava aquilo, etc. e tal, você acha que eles estão comprometidos com essa missão? O que é missão? Não é? Missão é um objetivo, eu me encarrego, né? É uma jornada que eu vou em busca de um objetivo. Né? Isso é missão. Né? Um abraço aí para o pessoal de Teófilo Otoni, Londrina, sejam bem-vindos. Né? Então eu digo assim, isso aí é para inglês ver. Tanto que, se você pegar essa placa de uma loja, de uma empresa e levar para outra e trocar, não faz a menor diferença. Então, o que é missão, então? Então eu falo, pega essas placas e joga no lixo. Por quê? Hermelino, então eu não devo ter... Não, é o contrário. A gente tem que construir uma missão. O nosso time precisa realmente se colocar em uma missão, entender qual é a nossa missão. E isso compete ao líder construir isso. Então, o engajamento, a gente começa por aí. A partir do momento que o meu colaborador entende a importância do trabalho, a razão de existir de uma loja é vender. Né? É a área mais nobre da empresa e todas as outras pessoas são o que ajudam isso a acontecer. Então não adianta uma indústria investir milhões de dólares no desenvolvimento de um produto, contratar, você pega uma Nike, uma Adidas, essas grandes marcas internacionais que investem milhões de dólares, pesquisa e desenvolvimento, novos materiais, coleções, uma fortuna em marketing, patrocinando grandes atletas, grandes artistas, grandes influenciadores de moda, etc. e tal. Mas quem é que vai colocar o produto na mão do cliente?
É um vendedor, é vendedora. Não é? Então, é importante se ter, né? Um abraço, Rafael, aí de Pelotas, Kaique de Americana. Que pena, Paula, está travando aí? Eu acho que aqui está normal. Né? Percebe o que eu estou dizendo? Isso é missão. Então, cada produto, cada item que eu vendo, eu estou garantindo um emprego na fábrica, no fornecedor da fábrica. Existe toda uma cadeia produtiva, não é? Que é impactada pela minha performance. Então, por que eu digo isso? Oi, Peter. Que prazer ver você aqui, Peter. Peter já participou do PAGL ao vivo aí com a gente em Limeira. Muito bom te ver aqui, Peter. Então, como é importante a gente engajar o time. Percebe? Essa construção vai ajudar realmente a gente ter uma missão a partir do momento que a equipe começa a ter noção da dimensão e da importância do seu trabalho. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, é muito importante. E esse trabalho compete ao líder. Mas, indo em frente, tem alguns detalhes que eu quero colocar, porque a gente cobra muito motivação, a gente quer engajamento do time e tal, mas a responsabilidade do engajamento, não é do líder construir isso. É o que eu falo, a gente vai construir resultados através do nosso time, da nossa equipe. Não é? Então, é capacitar, é distribuir as tarefas, é orientar, é dar suporte, é dar feedback, não é? Dar as ferramentas adequadas. Quando a gente fala que o último fundamento da administração é controle, nada que eu não meça, que não tenha um indicador, né, eu não consigo gerenciar. Como é importante isso? Um abraço, Dulce, aí de Timon, Maranhão, legal. Muito obrigado. Pessoal de Itaporanga, Sergipe, muito legal. Eu tenho vários clientes aí de Aracaju, conheço Aracaju, já tive algumas vezes, mas continuando aqui. Então, como é importante a gente construir... E aí tem um detalhe que eu quero trazer, que a gente chama de fatores higiênicos, que isso é fatal, é um erro também muito comum que os líderes cometem. Boa noite, Dayana. Deixa eu falar o que é o contrário de satisfação, né? Pertinho de mim aqui, Dayana, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estamos pertinho. Esses dias eu fiz uma palestra aí para a Associação Comercial de Dourados, uma palestra virtual. Mas vamos lá, vamos colocar aqui. O contrário de satisfação não é insatisfação. E o contrário de insatisfação não é satisfação. Vamos entender essa história aí, porque ela é muito importante aí no ambiente da loja. Vou pegar um exemplo. Imagina que eu vou na geladeira tomar uma água. Né? Eu chego na geladeira, abro a porta e a garrafa está vazia. Como é que você se sente quando acontece isso? Né? Oi, Celeide. CM representação aí de Celeide Melo, né? Maranhão. Legal, bacana. Muito obrigado. Então, veja bem, eu abro a geladeira, vou tomar água, a garrafa está vazia. A sensação é de uma tremenda insatisfação, eu fico puto, eu fico com raiva. Pô, quem é que tomou água, largou a garrafa vazia aqui, agora eu quero tomar água e não tem água, etc, etc. Né? Oi, Lívia. Casa Freita, Eloy Mendes, legal, tive aí em Eloy Mendes, foi muito bacana, tive 2 vezes em Eloy Mendes, aí em Minas. Então, vamos lá. Então, vai me gerar uma insatisfação muito grande se eu for na geladeira tomar água e não tem água. Né? Tomaram água, largaram a garrafa vazia lá, por exemplo. Né? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou na geladeira tomar água. Eu abro a geladeira e tem água. Né? Eu vou sair comemorando? Olha, incrível, eu fui tomar água, abri a geladeira e tinha água. Né? Se eu fizer isso, vamos chamar de louco. Eu saio, tomei água. O que está acontecendo, Armelina? Eu fui na geladeira tomar água e tinha água. Né? Então, vamos raciocinar sobre isso. Onde é que eu estou querendo chegar com essa história? Né? Que legal, Ana Rita. Ana Rita é podóloga, aí no Rio. Tive várias vezes aí no Rio. Estou sempre no Rio. O que a gente conclui? Veja bem, o contrário de insatisfação não é satisfação, é normalidade. Então, se eu vou na geladeira tomar água, não tem água, eu fico tremendamente insatisfeito. Se eu vou na geladeira tomar água e tem água, é a coisa mais normal do mundo. Você espera que quando você vai na geladeira tomar água, que tenha água. Né? Então, o contrário de insatisfação é normalidade. Tá? E o contrário de satisfação também.
Agora, quando é que eu vou ficar satisfeito? Quando eu vou tomar água na geladeira e alguém faz uma surpresa para mim, colocou ali um suco da minha preferência, né? Criou alguma, deixou um bilhetinho ali, né, carinhoso, alguma coisa assim, especial. Ou seja, pensou em mim, tomou um certo cuidado. Aí eu vou tomar água e me surpreendo que tem mais do que eu esperava. Né? E por que eu estou colocando isso? Oi, Loja Douro, Três Pontas. Tive aí várias vezes aí em Três Pontas, né? A galera aí da Virtual, um grande abraço pro pessoal da Virtual, aí de Três Pontas. Bom, então vamos entender aqui que essa parte é importante. Eu vejo muita empresa, muito gestor, muito gerente, dizendo assim, não, mas eu pago salário em dia, aqui o pessoal tem uniforme para trabalhar, etc e tal. Né? Como se isso fosse motivador. Né? Isso não motiva ninguém. Né? Bom, se eu trabalho numa empresa, eu espero que quando chegue o dia do pagamento do salário, eu receba o meu salário. Né? Um grande abraço, Diego. Mandando um abraço para você aqui, especial. Então, veja bem, um abraço aí para o pessoal da Casas Bahia, Via Varejo. Então, vamos lá. Você, quando trabalha, você espera que no final do mês você receba o seu salário. Agora, experimenta não pagar o salário em dia. Você vai promover uma enorme insatisfação. Então, veja bem, entender isso na função de liderança faz toda a diferença. Por quê? Porque é necessário, antes da gente trabalhar a motivação da equipe, a gente eliminar os fatores que geram insatisfação. E está cheio na empresa. Às vezes, por besteira. Quantas vezes eu chego em loja, está uma guerra por causa de copo descartável. Cortaram. Muito obrigado, muito obrigado. Você chega numa empresa, está uma guerra lá por causa de copo descartável. Né? Cortaram o copo descartável para fazer economia. A empresa vende lá 300 mil por mês, custa R$5 um pacote e eles cortaram para economizar. Né? Como eu falo, o estoque está 10 por 1. Aquilo que realmente está dando prejuízo para a empresa, às vezes não está sendo atacado. Aí fica cortando isso e isso gera uma enorme insatisfação. Então, às vezes, um ambiente ali onde o colaborador descansa, ou almoça, ou come, enfim, o banheiro, enfim, coisas assim, uniforme. Eu já cheguei em loja, o pessoal me chamar assim, Hermelino, dá uma olhada, tem condições de eu trabalhar com essa blusa? Né? Eu só tenho duas e não dá, eu tenho que lavar todo dia, etc, etc. Né? Então, isso promove insatisfação. Aí você vai falar em engajamento, você vai falar em motivação. Né? Então, é importante, compete aos líderes, aos gestores, fazer um trabalho, a gente chama de higienização. Levanta na empresa quais são as besteiras que estão promovendo insatisfação, para que a gente elimine e comece a fazer um trabalho de elevação do nível de maturidade do time, de capacitação e engajamento, de comprometimento. Então, como é importante isso? E muitas vezes, a absoluta maioria das vezes, é besteira, são coisas relativamente simples de se resolver. Então, é fundamental a gente fazer esse trabalho. Agora, é assim que eu motivo? Não. O contrário de insatisfação é normalidade. Então, antes de eu partir para a motivação, para o engajamento, para a construção de uma equipe engajada, motivada, eu preciso eliminar aquilo que gera insatisfação. Não é? É bastante lógico isso. Tanto que eu sempre lembro para os gestores, desmotivar é muito fácil. Motivar é complicado. Uma palavra mal dada, uma atitude atravessada, já é suficiente para a gente causar um enorme desconforto. Agora, motivar é engajamento. E, na verdade, motivação é essa energia, e esse é o grande papel dos líderes, é criar esse ambiente, é despertar essa energia motivacional e manter. Né? Não é só criar e não dar sustentação. E a sustentação do engajamento vem com resultado. Eu sempre falo, não importa o que você vai fazer, se você pega um cliente e arrebenta, vende muito, o cliente sai cheio de sacola, satisfeito, falando que foi uma maravilha, que só vai comprar aqui agora, que só vai comprar com você, que seu atendimento é ótimo, né? Que adorou os produtos, etc, etc. Nossa, a autoestima sobe, a gente quer atender mais, a gente se sente energizado. Quando a gente recebe o reconhecimento, né? E isso compete aos líderes construir esse cenário. Né? Então, vem os outros fundamentos todos, que a gente não tem como abordar aqui, que é plano de pagamento, que é técnicas de vendas, que eu vou passar rapidamente aqui,
né, antes de estourar o nosso tempo aqui, são as outras áreas de capacitação. Então, eu preciso ter boa mercadoria, preciso ter uma loja organizada, preciso ter o time capacitado nos fundamentos de técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, em normas e procedimentos. Então, isso compete ao gestor organizar, criar essas condições, eliminar os fatores que causam insatisfação. A partir do momento que você constrói isso, você tem um time engajado. É impressionante. Eu já vi loja pequena, vizinha de concorrente enorme e a pequena batia duro. Eu presenciei isso, de estar na loja e ver cliente que chega na loja, que sabia que não tinha mercadoria ali, que tinha só na outra concorrente, na esquina grande ali, e dizer assim, não tem como você buscar lá, eu quero comprar de você. E a loja tem que ir lá comprar para revender para ele ali, porque ele queria comprar ali, ele gostava de ser atendido ali, percebe? Então, por conta de quê? Do engajamento do time, do clima que se cria na loja, como eu falo, se o ambiente não está legal, como às vezes a gente ouve, o clima não está legal, o ambiente não está legal, não é mesa, não é parede, não é gôndola, não é arara que faz ambiente de empresa. Quem faz ambiente de empresa são as pessoas. Concordam comigo? Né? Acho legal, estou me perguntando aqui sobre live de desconto, o Jonathan, né? É que não dá para entrar nesse assunto hoje, Jonathan, porque aqui eu fiz uma lista aqui tentando ser breve, mas o assunto é grande, né? Mas acompanha aqui que a gente vai abordando. É show, funciona, viu? Fazer live né? A gente chama de live shop, né? Fazer leilões, isso tem dado um resultado muito legal, especialmente agora com loja fechada, usando a tecnologia. Aliás, terça-feira, agora dia 4 de maio, eu vou fazer uma live no canal, aqui no perfil da Cobra d'Água, com o presidente da Cobra d'Água, Lucas Isoton, que é outro que está patrocinando esse projeto, né? Que, aliás, é o que eu lembro vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesses temas, gente, eu tenho 14 cursos onde eu abordo tema por tema desse detalhado, com apostila, vídeo etapa a etapa, com planilhas para você calcular a meta, não dá nem para a gente entrar aqui, né? Aliás, eu estava pensando, se vocês mandarem um sim aqui, em fazer uma live amanhã para a gente falar mais objetivamente da gestão de loja, como calcular a meta, como dimensionar matematicamente, quais são os indicadores que a gente trabalha com a equipe para dar feedback, né? Dentro do salão de venda, quais são os fundamentos que a gente acompanha. Não é? O que vocês acham? Topam amanhã a gente fazer uma live abordando esse assunto? Né? E aí a gente aprofunda. Né? É isso que gera resultado dentro de uma loja, né? Então, eu lembro vocês, gente, olha, eu tô nós conseguimos, até hoje é 29, né? Está acabando o mês, até o final desse mês agora, eu consegui, com os patrocinadores, 50% de desconto na minha plataforma, tá? R$ 49,90 todos os meus cursos. Gerência de loja, que eu nem entrei aqui, falei um pouquinho de liderança, a gente aprofunda, tenho liderança, como ser um líder de sucesso, técnicas de vendas completo para vendedor, curso de fechamento de vendas, curso de técnicas de negociação, toda a área financeira, né, DRE, payback, fluxo de caixa projetado, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, toda a área de compras, como calcular a verba de compras, fazer gestão de estoques e categorias, né, e assim por diante. A plataforma completa. Né? É só entrar entra no meu site falandodeloja.com.br, são cursos extremamente fáceis. Oi, Josi, muito obrigado, um beijo para você. É só entrar lá, a gente conseguiu um patrocínio, 50%, a Cobra d'Água, a Data System, a Tidas Crediário e a Meu Crediário estão patrocinando 50%, né, em apoio aos lojistas. Então é uma parceria muito legal, né? Isso fica disponível para vocês, é acesso ilimitado por 1 ano a todos os meus cursos da plataforma. Tá? Então, pode ter certeza que são cursos práticos, numa linguagem prática, não adianta a gente ficar falando em inglês aqui e a galera não entende, não coloca em prática, fica muito sofisticado. Né? Eu canso de ouvir de vendedoras, de vendedor dentro de loja, assim, eu quero ver esses caras virem aqui e atender a Dona Maria ali, aqui na loja, né? E eu atendo, eu gosto, eu vou. Né? Eu digo, bora lá, manda para mim. Né? Porque dá credibilidade. Né? A gente mostra na prática e assim é o departamento de compras, assim é o financeiro, assim é o crediário e por aí afora. Né? Mas concluindo aqui, para a gente finalizar, então,
Quando a gente fala de gerência e liderança, é importante entender que não adianta a gente conhecer os fundamentos de gerência se eu não tenho os fundamentos de liderança. O meu comportamento, as técnicas, os recursos que eu vou utilizar para engajar o meu time e elevar o nível de maturidade, lembrando que, né, o, 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 o José Ribamar está dizendo aqui para eu desativar os comentários, mas é muito legal, né? Mas eu vou concluir o raciocínio assim. Eu quero lembrar o seguinte: a gente fala em construção e amadurecimento das equipes, mas as pessoas não são máquinas. As pessoas, mesmo quando elas evoluem, você começa a fazer um trabalho. Como é que você evolui uma equipe? Capacitando. Não é? Então, quais são as áreas de capacitação que eu preciso treinar? Eu preciso treinar técnicas de vendas, não é? Eu preciso treinar, isso falando evidentemente da equipe de vendas, né? Então, eu preciso capacitar técnicas de vendas, conhecimento de produto, né? Porque a gente comete muito esse erro. Mercadoria chega, aquela correria para jogar para a sessão, para etiquetar, para cadastrar, para expor, vamos botar para venda e não capacita, não treina, não apresenta para a equipe, pega uma peça de cada, coloca ali, né? Apresenta para o time, exercita, pega cada um, vamos, quais são as características, os benefícios, né? Que a gente pode, na demonstração desse produto, quais são os diferenciais, quais são os aspectos, os pontos de venda, os pontos-chave desse produto para vender, etc. e tal. Então, eu preciso capacitar técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja. Quando eu falo conhecimento da loja, não é só, exatamente, o Sandro está dando sugestão para detectar o desconforto, fazer esse mapeamento, né? Tomando muito cuidado, tá? Para fazer esse tipo de coisa que às vezes o pessoal aproveita. Então, com critério, com bom senso, você faz o mapeamento, né? Mas vamos concluir aqui. A gente tem que lembrar, porque às vezes você fala, você vai amadurecendo o time, então capacitando em técnicas de vendas, conhecimento técnico, vai desenvolvendo as habilidades. A gente não pode esquecer que conhecimento precisa ser exercitado. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço, que aqui não dá para fazer, mas eu demonstro na prática. Você dá o conhecimento. Aliás, eu vou dar um exemplo. Eu faço malabarismo. Então, eu, com o time, com a galera, eu estou ali, eu pego 3 bolinhas e ensino a fazer malabarismo. Gente, ó, malabarismo é assim. Eu tenho um vídeo no meu canal até que eu faço malabarismo. E aí eu mostro, pega 2 bolinhas aqui, joga uma para cima, quando ela estiver caindo, você joga outra e tal, papapá. E eu ensino. Entenderam como é que faz o malabarismo? Todo mundo entende. Entendi. Um movimento repetitivo, é super simples, né? Então, eu ensino, eu passo o conhecimento de como fazer malabarismo. Aí eu chamo alguém, vem cá. Você entendeu? Entendi. Então toma aqui, faz malabarismo. E a pessoa vai fazer e vai uma bola para cada lado. Então, a gente precisa entender que conhecimento não significa habilidade. São coisas distintas. Então, é importante a gente entender, né? Exatamente, a gente precisa vender primeiro para a equipe, mostrar para a equipe o que ela ganha. Então, porque às vezes você fala em conhecimento, vamos fazer um treinamento, e a pessoa acha que é só saber. E não é. Conhecimento não significa habilidade. Né? É por isso que os cantores, os artistas, os atletas, os médicos, você vê um médico, ele está de férias, ele está fazendo seminário, ele está treinando, os advogados estão fazendo cursos, reciclando, treinando, porque precisa. Você pega uma banda, eu vi agora, o Roberto Carlos fez 80 anos, né, de aniversário de 80 anos, vai fazer show. Ele não apresenta um show sem ensaiar, canta a mesma música, sei lá, 60 anos. Por quê? Porque senão a performance cai. Então, habilidade, conhecimento e habilidade são coisas distintas. Treinamento é exercitar o que você já sabe. Então, a gente precisa trazer conhecimento e amadurecer. Lembrando que a equipe, quantas vezes você tem um colaborador que às vezes tem um problema na família, chegou em casa lá, o marido abandonou, foi embora, arrumou outra, e aí a pessoa já estava lá, a minha colaboradora já estava no nível M4, e ela entra em depressão, fica triste, e ela regride, ela cai lá, vira uma M1. Então precisa ser trabalhado, eu preciso estar atento o tempo todo para eu imprimir um modelo adequado, assim como a evolução. Os colaboradores tanto evoluem quanto regridem. Né? É como eu falo, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e mudamos os nossos comportamentos. Então, compete aos líderes estarem muito atentos a isso, porque é dessa maneira que a gente constrói um time engajado, que entrega resultados de excelência e compete aos líderes, né, com conhecimento técnico, com ferramentas práticas, objetivas, com um bom planejamento, construir isso dentro da empresa. É isso que faz a diferença. Porque eu digo o seguinte, tem empresa que você entra, cara, e é ruim, o clima não é legal, é sempre
conflito, é predatório, enfim, isso reflete nos resultados, na fidelização dos nossos clientes, no volume de vendas. E o contrário também acontece, tem lugar que é gostoso, você sente o clima, mas por quê? Isso não é gratuito, isso não cai do céu, isso é construído, e quem constrói isso são os líderes. Concordam comigo? Então, como é importante entender, se você quer aprofundar meu curso Como Ser um Líder de Sucesso, eu destrincho isso detalhadamente, com todo o material de apoio, aula a aula, passo a passo, para que a gente vá entendendo exatamente o que significa cada escola das relações humanas, né, a escola científica e assim por diante, para a gente ir entendendo isso e como construir isso na prática. O curso de gerência de loja, como ter a organização, porque eu digo assim, o gestor é o responsável, né, pela manutenção do prédio. Você chega em loja, falta sacola, máquina desligada, o estoque está desorganizado, a equipe não está capacitada. Então, são todos os fundamentos que a gente diz. Depois tem o feedback, o acompanhamento, né? As reuniões. Não adianta fazer reunião com a equipe e dizer assim, gente, não precisamos vender mais. Gente, o ticket está baixo. O seu PA está... Vamos melhorar esse PA aí, hein? Sabe? Se fizer isso, resolver-se, tá bom, maravilha. Ou reclamar, né? Porque aqui ninguém é isso, ninguém é aquilo. Se reclamar resolvesse, a gente ia fazer uma rodinha, reclamava, os problemas acabavam. Não é isso, é com ação, é com técnica, é com conhecimento, é com ferramenta. Concordam comigo? Então, vamos combinar o seguinte, pessoal, a gente já está passando de 1 hora aqui da live. Eu anotei isso aqui tudo para falar, falei metade. Né? A outra metade vamos falar amanhã e vamos falar de venda, vamos falar quais são os principais indicadores para a gente trabalhar com a equipe, quais são os fundamentos, normas e condutas, procedimentos e regras operacionais, técnicas de vendas, vamos falar sobre gestão na loja, de estoques, e principalmente os indicadores, que eu acho que os indicadores é que fazem toda a diferença na loja, né? Taxa de conversão, ticket médio, PA, quantidade de atendimentos, como calcular uma meta, né? Vamos fazer isso? Boa noite, manda um abraço para a Adriele, da Dama Store. Um beijo, um abraço, Adriele, muitíssimo obrigado. Gente, então é isso, a gente está passando de 1 hora, para não estourar o nosso tempo. Eu tentei ser bastante prático aqui, resumido, é um curso bastante aprofundado. Então não perca essa oportunidade, gente. Entrem lá em falandodeloja.com.br, tá? Tem um videozinho rápido, um botão ali, saiba mais, clica lá. Isso vai para a minha plataforma, são 14 cursos, alguns cursos, todos os cursos, se você clicar, ele abre o conteúdo programático, mostra ali tudo, todos eles têm apostila, vários cursos que cabem, tem quiz para você treinar, tem as planilhas, né, para todas as áreas. É a plataforma, sem nenhuma falsa modéstia, mais completa de formação do varejo. Né? Ali você não se prepara se não quiser, está tudo ali, em todas as áreas, vendas, compras, financeiro, liderança, né? Tá completinho ali para você se capacitar e capacitar seu time. Beleza? Amanhã, nesse mesmo horário, vamos terminar, vamos completar então e aprofundar um pouco nesses tópicos, falar como como calcular uma meta proporcional e como passar isso para a equipe, para que eles entendam que é perfeitamente realizável, né? Quais são os principais indicadores, o que eles significam e como passar isso para a equipe e como estabelecer metas objetivas em cima de perseguir alguns indicadores que vão transformar os resultados. Beleza, gente? Então é isso, a gratidão é minha, muitíssimo obrigado, Laura, Doroteia, a todos vocês que compartilharam esse momento comigo, né? Não deixe de entrar lá, até o dia 30 agora a gente garante essa parceria, está formalizada, a gente sustenta aí os 50% de desconto na plataforma, menos de um cafezinho por dia, né? R$ 49,90, dá o quê? R$ 1,50 por dia, né? E você tem acesso ilimitado a toda a plataforma, então realmente é uma oportunidade, não percam isso, e é um imenso prazer a gente compartilhar esse conhecimento. Na verdade, a gente troca, beleza? Então é isso, eu vou deixar salvo aqui a live para vocês, né? E tem meus vídeos lá no canal. Ontem eu publiquei aqui uma aula sobre financeiro, sobre análise de vendas a prazo. Aliás, eu tenho um curso completo também na plataforma, né? Quem trabalha com crediário ou quem não consegue vender a prazo, tem dificuldades para dar equilíbrio em fluxo de caixa, né? Eu digo assim, você quer vender mais, tem que ter prazo, o ticket sobe, né? Então é isso, gente.
Boa noite, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, ótimas vendas e vamos nos cuidando aqui que a gente ainda tem desafios enormes ainda pela frente. Beleza? Valeu então, muito obrigado, boa noite, um abração.